Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Por favor, né? Não, 1h30 em pé não é fácil, né? 1h30 de mensagem, amém? Glória a Deus. A glória do Senhor enche. A glória do Senhor enche. Eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso de número 17. Êxodo 33, 17. Êxodo 33, 17. Um texto bem conhecido. Da vida de Moisés. Amém? Diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. Então peço que me mostres tua presença gloriosa. E o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Amém? Senhor Deus, Eterno, nesse momento, me coloco diante de Ti, para ser usado como canal da Tua bênção, Senhor. Canal da Tua palavra para falar a essa igreja, a este lugar, nesse dia, Senhor. Use-me, Senhor. Que essa mensagem entre aos nossos corações de tal forma que ela possa ser guardada e praticada em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela água. Depois da queda do homem, através de Adão e Eva, o homem busca ver a Deus. Busca ter uma comunhão com o Criador. Porque o pecado tirou do ser humano a oportunidade de contemplar a glória do Senhor. Dessa forma, o desejo do homem é esse. Seja homem, mulher, jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Desejam o quê? Ver o Senhor. Contemplar a sua glória. Mesmo não entendendo, mesmo não sabendo exatamente o que é a glória do Senhor. O que é ver o semblante, ver a face do Senhor. E foi esse desejo que Moisés reportou nesse texto. É esse o desejo. E o mais importante é que o próprio Deus deixa claro o que representava a sua glória. A glória do Senhor representa o quê? Toda a sua bondade, representa toda a sua misericórdia, representa toda a sua compaixão para com o ser humano.
é algo extraordinário que nós, seres humanos, se víssemos, se presenciarmos, face a face, contemplarmos diretamente, não suportaríamos. Então Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas. Eu presumo que seja algo tremendo, seja algo maravilhoso ter visto Deus pelas costas. Deve ter sido algo realmente sem palavras. Foi tão glorioso que no capítulo seguinte é relatado que o rosto de Moisés brilhava tanto que foi necessário cobri-lo com um tecido, com um véu. Para quê? Para que as pessoas, ao olharem para o Moisés, não ficassem com a vista ofuscada. Você já teve a oportunidade de ficar olhando para o sol? Quanto tempo você consegue ficar olhando direto para o sol assim? Alô? É? Você imagina, então, olhar para um rosto que brilhava de tal forma que foi necessário, então, cobrir o rosto de Moisés. Diante daquele momento, diante daquele passo, daquele primeiro passo da glória do Senhor, quando ela é manifestada, era para que o ser humano relembrasse quem era o Eu Sou, quem era o Senhor de Israel, tudo o que ele representava para aquela nação. E dessa forma, eu quero nessa noite compartilhar alguns desses momentos extraordinários em que a glória do Senhor encheu. Quero compartilhar com vocês isso. Como podemos ter visto a glória do Senhor encher? O primeiro momento era o tabernáculo. Eu convido você também a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo 40. Êxodo 40, 34. E 35. Bem? Diz assim: então a nuvem cobria a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. O tabernáculo era o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença, a sua glória no meio daquele povo. O tabernáculo também é chamado no Antigo Testamento de santuário ou tenda da congregação, porque essa designação foi dada para indicar o motivo pelo qual ele foi criado, o significado daquele lugar, que era uma reunião entre Deus e o seu povo, uma reunião entre o Senhor e seu povo escolhido. E o tabernáculo foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu diretamente do Senhor. Isso teve um lugar ali na aliança de Deus, estabeleceu lá no Monte Sinai. Israel devia ser reconhecido pelos povos pertencentes à terra prometida como Deus
cujo Senhor é único. O tabernáculo serviu o quê? De símbolo, claro, de uma autoridade divina sobre aquele povo. Uma autoridade que vem do alto sobre a nação de Israel. E o tabernáculo foi usado como um santuário portátil. Por quê? Porque as pessoas, como eles estavam em viagem até a Terra Prometida, então eles teriam que ir peregrinando, então paravam ponto a ponto. Então desmontavam o tabernáculo, iam mais para frente, montavam novamente. Então serviu como se fosse um templo portátil. E mesmo depois que os israelitas chegaram em Canaã, o tabernáculo ele continuou tendo a sua função, sendo montado em um lugar, depois para outro, e para outro lugar, e assim por diante. E após a construção desse templo, desse tabernáculo, esse templo portátil, podemos dizer assim, o Senhor encheu o tabernáculo de tal modo que Moisés não podia entrar na tenda, pois a nuvem que, representando a presença do Senhor, ali estava. Pensa, todo o vazio daquele lugar foi preenchido pela glória do Senhor. Por isso eu te falo nessa noite. Para o Senhor preencher as nossas vidas, é necessário esvaziar da nossa vontade. Deixar de ter o nosso querer, deixar de ter o nosso achismo, deixar de ter os nossos desejos. Devemos nos permitir que somente o Senhor esteja nas nossas vidas, para que Ele preencha com a sua glória. E devido à portabilidade do tabernáculo, como ele teve diversos lugares da Terra Prometida, até que ele chegasse em Jerusalém. Quando então o rei Salomão construiu o templo definitivo. E depois da construção do templo, não havia mais a necessidade de estar transportando o tabernáculo. Não era mais necessário ter um santuário móvel. Então é aí que entra o segundo ponto, o templo. E eu convido você a abrir lá no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas 7. Um a 3. E é interessante que esses textos são bem conhecidos, cada um de nós. Fez em mensagens diferentes. Segundo Crônicas 7. Diz assim: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu, queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Hein? O templo de Salomão, também conhecido como o primeiro templo,
foi um santuário em Jerusalém construído ali pelo rei Salomão, filho de Davi, no século X a.C. Esse templo ele foi um marco central da história do judaísmo antigo e é considerado uma das estruturas mais importantes na fé judaica. Ele foi construído como um local de adoração a Deus e para abrigar ali a Arca da Aliança. Continha o quê? A tábua das leis entregue a Moisés no Monte Sinai. Era também um lugar onde os sacerdotes realizavam sacrifícios rituais de animais, conforme foi descrito na lei de Moisés. E o templo foi construído com toda a magnificência e esplendor designado por Deus para Salomão. Inclusive, Davi recebeu algumas instruções da construção do templo. E possuíam materiais caros. Não só para aquela época, até hoje são materiais caros. Como o ouro, o cedro do Líbano. Era um ponto, era o centro da religião judaica. Era lá que eram realizados festivais religiosos. Era lá que eles ofereciam as suas orações, seus sacrifícios a Deus. Infelizmente, ele foi destruído logo depois pelos babilônios, em 586 a.C. Mas essa destruição, que também foi um marco da história do judaísmo, teve um impacto na fé, principalmente para que Jesus voltasse. Por quê? Porque era necessário um Salvador. E foi nesse templo que a glória do Senhor se manifestou, conforme esse texto. Conforme nós lemos. Mais uma vez ali, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Por quê? Porque a glória do Senhor enchia aquele lugar. Enchia todos os espaços que ali existiam. E diante dessa percepção, diante de ter visto a glória do Senhor ali ser manifestada, o povo então se prostrou em humildade, louvor e adoração a Deus. Já na época de Jesus, o templo era chamado de Templo de Herodes, ou Segundo Templo, porque o primeiro havia sido destruído parcialmente. E nesse templo havia o lugar santo. E dentro desse lugar santo havia o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Nesse lugar é onde ficava a glória do Senhor. E o que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar, ou do Santo dos Santos, era um tecido grosso, um véu, que era de cima até embaixo no templo. E o sacerdote entrava lá uma vez por ano para realizar alguns sacrifícios específicos. E tinha toda uma liturgia para isso. Eles até mesmo amarravam o sacerdote com uma corda e que ele entrasse. Por quê? Porque se o sacerdote tivesse em pecado
entrasse naquele lugar, ele morreria diante da glória do Senhor. Então, se ele morresse, ele era necessário o quê? A corda, puxar o corpo. Mas, quando Jesus naquela cruz morreu pelos nossos pecados, o véu do templo, esse tecido rasgou-se de cima a baixo. E a glória do Senhor foi disponibilizada para toda a humanidade, para todos aqueles que creem, que querem, que desejam isso em suas vidas. E é justamente este, o terceiro ponto. A glória do Senhor manifestada em nossas vidas. Convido a abrir aí a segunda carta aos Coríntios. Capítulo 3. A partir do verso 16. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Em nome do Senhor. Depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, eu e você, sim, você mesmo, nos tornamos templos do Senhor. Habitação do Espírito Santo. E a partir desse momento, o véu foi rasgado. Abriu-se um novo caminho para sermos, para contemplarmos, aceitarmos e recebermos a glória do Senhor nas nossas vidas. Basta pedir, basta querer, basta crer. O próprio Jesus disse para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer nessa noite, você verá a glória de Deus. E nesse texto que lemos, quando nós nos voltamos à vontade do Senhor, e para isso é necessário o quê? Esvaziar. Para que a glória do Senhor habite, esvaziar. Deixar que a presença do Senhor faça morada em nossas vidas. O desejo dele não o nosso. O querer dele não o nosso. O véu é removido. Devemos ser como Moisés. A glória do Senhor é refletir em nossas vidas, em nossos rostos, para que o mundo veja o Deus que servimos. Para que as pessoas vejam e desejem ter esse Cristo em suas vidas. Quando passamos a refletir a glória do Senhor, glória de Deus, estamos nos aproximando mais dele.
Você quer ser cheio da glória de Deus? Esvazie-se. Esvazie-se totalmente, para que a glória de Deus habite na sua vida. Nessa noite, eu te convido, eu te desafio a esvaziar-se das suas vontades, a esvaziar-se dos seus achismos, obrigado, a esvaziar-se do seu querer. Vou convidar o Ministério de Música para vir à frente. Permita que o Espírito Santo habite em você. Atos 2 foi só o início. Atos 2 foi só o começo do que o Espírito Santo quer fazer no seu povo. Vamos ficar em pé. Hoje o Senhor quer encher-te totalmente, quer encher a tua vida. Como Ele fez no tabernáculo, como Ele fez no templo. Ele quer que você contemple a glória do Senhor.